Campeonato Paulista e o que é o São Paulo hoje, né? Dias depois me confirmem quantos dias depois, por favor. Contra o Bragantino no Campeonato Paulista, o time era aquela escalação clássica: Volpi, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, a defesa que foi a menos vazada do ano passado, levando apenas 30 gols. Esse jogo foi no dia 23 de julho. Aí Tietê, Daniel Alves, Igor Gomes, Pablo Alberto, Pato centralizado, Vitor Bueno na esquerda. Esse era o time do São Paulo no ano e o time que tomou 3 gols do Bragantino e que engatou uma sequência de levar muitos gols, né? Levou 3 gols do Bragantino, levou 3 gols do Mirassol, levou gol do Guarani. Virou uma peneira o time do São Paulo. 48 dias depois, o São Paulo vai entrar em campo de novo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. É um outro time. E por decisões e escolhas do técnico. Ele colocou 2 garotos na zaga, um deles lateral esquerdo de origem. E tudo que ele pensou está dando resultado para esses 2 zagueiros, como a saída de bola do Léo. Ele perdeu por lesão o Daniel Alves, apostou no Paulinho Boia, apostou no Gabriel Sara, jogadores de currículo inferiores aos que jogavam como titular antes. O Hernanes, por hora, está tendo a sua chance de substituir o Daniel Alves. O Luciano, que é uma aposta do Diniz, trocando pelo Everton, já deu resultado em muito pouco tempo. Ele não tem o Pablo machucado hoje, então é uma escalação que está um pouco mexida também. Mas eu vejo aí, e é um outro time. Barrou jogadores, trouxe moleques, mudou um pouco o jeito de jogar. E assim, os resultados vieram. Para mim, com a assinatura desse técnico aí. Então, 48 dias depois, eu vejo um time muito diferente em campo, professor. Até no papel, eu gostava mais daquele ali do Bragantino do Campeonato Paulista. Falei, caramba, era melhor aquele time no papel. Mas na prática, o time que o Diniz tem escalado mostrou um São Paulo melhor. Aí elegi Diniz o técnico do mês aqui, professor. Acertou em cheio, cara. Acertou em cheio, porque o bom técnico é esse. O cara, todo mundo pensa uma coisa, ele faz outra e dá certo. Porque ele tá lá no dia a dia, tô. Ele pegou os números do São Paulo tomava muitos gols, cara. Tomava muitos gols. E ele teve coragem, porque os 2 zagueiros que saíram são bons jogadores, cara. O Juan Fran tá sofrendo um pouquinho, né? A força, tudo, né? O garoto que entrou é mais forte fisicamente. Então ele teve coragem de mexer no time e às vezes improvisar um lateral esquerdo como quarto zagueiro. Por quê? Porque mesmo com essa mexida, ele não abandonou a ideia dele. Ele escolheu jogadores que sabem jogar. Os 2 zagueiros sabem jogar, entendeu? E mexeu no meio campo também. Igor Gomes também não estava bem. Eu tenho falado aqui um tempo atrás, desde quando falaram dele do Real Madrid, ele parou de jogar, né? Mexeu nele também. Então isso é coragem do técnico. Isso ninguém esperava. Poderia esperar de muitas coisas. Mas essa mexida... Mas o bom técnico é esse, cara. O bom técnico chegou à conclusão, né, que ele deu todas as oportunidades. O time não estava respondendo, estava tomando os gols. O que ele tem que fazer? Ou ele mexe no esquema tático ou mexe nos jogadores. Ele não quis mexer no esquema tático. A ideia do jogo dele, sair com a bola, de chegar com muita gente na área adversária, né? E aí o que acontece? Ele mexeu na defesa, que é onde que ele tinha que mexer. E como você falou, ele perdeu, além do grande jogador que é o Daniel, um grande líder, cara. Um grande líder que dentro do campo organizava, incentivava, mexia no time taticamente, porque tem muita experiência, né? Então você vê que ele realmente teve coragem. Esse é o bom técnico. E o bom técnico é aquele quando ele é criticado, quando ele está numa fase, ele dá a resposta. E é o que o Diniz tem, é o que o Diniz fez. Então você está de parabéns pela escolha do técnico do mês, com certeza. Pô, agora eu tô cheio de moral, Arnaldo. Quero ver, Arnaldo, você me rebater agora aqui, Arnaldo. Esse novo São Paulo, ele nasce contra o Sport na Ilha do Retiro, né? De lá para cá, são 5 jogos com 4 vitórias. E a derrota que o São Paulo teve nessa sequência foi de 3-0, né? Impressiona. Mas foi num jogo que, se você olhar o que foi a partida, o São Paulo teve um bom desempenho, cara. Até tomar o primeiro gol do Atlético, foram 30 minutos, como o próprio Diniz disse, do melhor futebol que o São Paulo já jogou sob o comando dele. Me rebate agora, Arnaldo, quero ver. Olha, eu vou falar o seguinte, ontem você já me surpreendeu com bons argumentos para o funcionário do mês, para o treinador do mês.
E daí, como você tem agora o apoio do Muricy, que talvez seja o cara que mais entenda dessa questão e do time em si, fica muito difícil rebater. Eu só vou fazer algumas ressalvas. Apareceu bem no início do programa o fato de o Diniz ser o segundo técnico em longevidade do futebol brasileiro, o que chega a surpreender, né? Só menos tempo no cargo que o Renato Portaluppi no Grêmio. E aí, eu acho que é um tempo suficiente, vai completar um ano agora no final de setembro, para a gente analisar o trabalho do Diniz. Às vezes é precoce a gente falar de um treinador que está 3 meses, 4 meses, 2 meses. Não, acho que um ano é um tempo razoável e até surpreende tratando dessa diretoria do São Paulo que trocou de treinador todo o tempo, com muito menos resultado até, foi fazendo trocas a granel em termos de treinadores. Então, acho que dá para a gente analisar e constatar que talvez seja a terceira etapa do trabalho do Diniz no comando do São Paulo. Ele teve, digamos, uma sobrevida. Ele começou lá naquele jogo, aquele setembro, Rizek, que o Diniz começa no São Paulo. O primeiro jogo é contra o Flamengo do Jesus, aquele empate de 0-0, né, no Maracanã. Foi o único jogo em que o Flamengo do Jesus, jogando como mandante no Maracanã, não marcou gols. Foi contra o São Paulo do Diniz. E de lá para cá ele mexeu, encontrou aquele time que é mais ou menos o time que jogou contra o Bragantino na volta da pandemia, que foi a segunda fase, e aí, super pressionado, super ameaçado, com alguns problemas de relacionamento com alguns jogadores do elenco, ele teve a coragem que o Muricy frisou e parte para a terceira etapa, reformulando o time completamente. E aí você falou, começou contra o Sport. Na verdade, começou contra o Bahia. Aquele jogo foi o mais difícil, eu acho, porque esse jogo sucedeu a derrota para o Vasco, a saída do Pato, a troca do Luciano pelo Everton. Aconteceu tudo depois do jogo do Vasco. E aquele jogo com o Bahia era o jogo em que o Muricy, vai concordar comigo, o Diniz estava mais desafiado, no Morumbi, em casa contra o Bahia. O São Paulo não jogou bem. O São Paulo toma o primeiro gol do Bahia, o Bahia perde um pênalti e no finalzinho do jogo, o Luciano de cabeça num escanteio empata o jogo. E o futebol é maravilhoso por conta disso. Aquele jogo não teve a assinatura do Diniz, teve a assinatura do Luciano, mas quem bancou o Luciano até o fim foi o Diniz. E aquele respiro, um empatezinho, que proporcionou uma entrevista do Diniz pós-jogo mais ácida, mais para o confronto, uma entrevista do Raí bancando o Diniz, propiciou um respiro para pensar num novo time a partir do jogo com o Sport, com esses meninos na zaga e tudo mais. E, de fato, Rizek, pelo que aconteceu em um mês, a reviravolta toda, ele merece o título de técnico do mês. Agora, o São Paulo, é bom a gente salientar também uma última coisa. Os pontos do São Paulo no campeonato eles são superiores ao desempenho. O São Paulo não jogou até agora para ser vice-líder do campeonato. E tem uma questão também importante a gente notar. Desses 8 jogos do São Paulo no Brasileiro até agora, 5 foram no Morumbi. E será o 6º hoje contra o Bragantino. Tem uma certa distorção, porque o São Paulo não estreou contra o Goiás fora por conta da questão dos casos de Covid do Goiás. O São Paulo antecipou um jogo com o Atlético. Então, o São Paulo é o time que mais fez jogos nos seus domínios até agora nesse Brasileirão. Isso é importante salientar. E, com o Diniz, o São Paulo sempre foi bem no Morumbi. Foram raros os tropeços. O São Paulo tem uma dificuldade com o Diniz nesse quase um ano de enfrentar adversários poderosos fora de casa. Não tem um plano B para jogar contra um Vasco, contra um Atlético, contra outras situações. E o setembro do Diniz tem hoje contra o Bragantino o último jogo do Brasileiro em casa, depois é Santos e Inter fora dos seus domínios, e sobretudo a Libertadores, com 3 jogos, sendo que só um deles no Morumbi. Então, para ele emplacar o segundo mês como técnico do mês, técnico de setembro, ele vai ter que tirar outros coelhos da cartola, que até agora não apareceram. É um time que seja consistente para jogar fora de seus domínios. Até agora, nesses 11 meses, eu não vi esse time. Eu só vi o time